Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último encontro da Semana da Enfermagem 2021. Foi uma semana muito intensa e produtiva. Tivemos belos debates. Hoje, conduzindo a conversa sobre o tema Perspectivas para o Futuro, estão aqui conosco a Rosemary Barbosa, gerente assistencial do Hospital São José, a Niura Rodrigues, gerente administrativo do Hospital São José, e as colegas Ellen, Manuela, Paula, do Hospital São José, Carolina, do Hospital Estrela, e Adriane, do Hospital Divina Providência. Antes de passar a palavra para eles, gostaria de informar que, caso tenham dúvidas ou sugestões, acesse o código que aparece aqui no vídeo e deixe lá seus comentários. Desejamos um ótimo evento a todos. Rose e Niura, é com vocês. Obrigada, Cleide. Estamos aqui hoje com esse time para trabalhar o tema Perspectivas para o Futuro, compartilhar com vocês algumas discussões, esperamos que façam um bom proveito. A gente tem ainda muitas dúvidas, incertezas, medos com relação ao futuro, mas também a gente tem muitas expectativas. Por isso, a importância de trabalhar esse tema pensando no futuro. Quais as perspectivas que o futuro nos reserva? Eu vou apresentar esse time, então, as colegas da rede que estão fazendo parte dessa roda de conversa hoje, dando sequência à nossa Semana da Enfermagem, para vocês conhecerem um pouquinho mais da caminhada delas na rede de saúde Divina Providência. A enfermeira Ellen Maiara Malmo Schmidt, que é enfermeira do HSJ, ela é graduada pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, e pós-graduada em terapia intensiva e emergência pelo Moinhos de Vento. Atualmente, a Ellen coordena o Serviço de Controle de Infecção do HSJ, supervisiona a unidade de Covid e o bloco cirúrgico aqui no HSJ. A enfermeira Carolina de Quadros Nonemacher é nossa colega do Hospital de Estrela, é responsável pelo controle de infecção do hospital, possui 10 anos de experiência na área, é graduada pela Universidade de Santa Maria e tem MBA em Gestão e Controle de Infecção pela Unifest. E a enfermeira Adriane Parisotto Baggio, que é nossa colega do Hospital Divina Providência, trabalha 10 anos no Hospital Divina Providência, é mestre em enfermagem pela Unicinos, tem MBA em Gestão de Pessoas pela Unilassalle, especialização em Urgência e Trauma pelo Moinhos e especialização em Enfermagem de Trabalho. Eu passo a palavra para a colega Niura, então. Isso, eu vou apresentar, então, a nossa colega Paula dos Santos Chaves. Ela é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui doutorado e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal. Tem cerca de 20 artigos científicos publicados na área de nanotecnologia farmacêutica e é revisora de periódicos científicos há cerca de 3 anos e atua como farmacêutica aqui no hospital. Apresento, então, a doutora Manuela Badinelli Valcher. Ela é médica infectologista aqui no Hospital São José e também no Hospital Santa Isabel de Progresso. É graduada pela Universidade de Santa Cruz, tem residência em infectologia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mestranda em hepatologia pela Universidade Federal de Ciências de Saúde e pós-graduação em microbiologia pela FASE. Ela tem controle de infecção hospitalar e epidemiologia e vigilância em saúde pela Unileila. Atua como professora do curso de medicina da Univates e é médica infectologista do Serviço de Assistência Especializada no SAI em Lajeado. Isso aí, agora eu passo a palavra para a Ellen, que vai ser a primeira colaboradora que vai contribuir conosco, então, sobre os assuntos perspectivas para o futuro. Olá,
Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é com grande satisfação que a gente está aqui reunido, né, para trocar as ideias com os colegas da rede. Obrigada. Vou iniciar dizendo que o ano de 2020, ele deveria ter sido considerado um ano muito simbólico, né, cheio de significado para a enfermagem, porque foi no ano de 2020 que foi celebrado o bicentenário de nascimento da Florence Nightingale, que é a nossa pioneira da enfermagem moderna. A contribuição de Florence, ela trouxe um impacto profundo para a saúde pública, né, mundial. Ela, desde aquela época, então, ela já pensou o espaço hospitalar e o sanitarismo, né, e dentre, assim, os seus ensinamentos, né, a gente pode destacar a importância que a Florence deu já naquela época para o isolamento dos enfermos, dos pacientes que eles atendiam, né, na guerra. Ela também planejou muito bem as ações de saúde, né, ela teve um papel terapêutico muito importante no saneamento, na higiene do ambiente, na lavagem de mãos, né, entre tantos outros fatores para evitar contágios. E, ironicamente, né, falando assim, neste ano do bicentenário da enfermagem, a gente foi acometido, assim, de uma forma abrupta, intempestiva, assim, pela maior crise de saúde pública, né? E há um pouco mais de um ano do registro, assim, desse primeiro caso de Covid-19 no Brasil, assim, mais precisamente no dia 25 de fevereiro, foi, então, confirmado o primeiro caso de Covid em São Paulo. A gente ainda tem muito questionamento, né? A gente, principalmente sobre o futuro de tudo isso, né? Do que vai acontecer. A gente ainda não sabe quando a gente vai poder viver como antes do vírus, né? Do vírus, como a gente vai poder ter uma vida normal. Mas, assim, queria dizer que graças à dedicação dos profissionais da saúde, né? A gente já aprendeu muito sobre o comportamento do vírus, da doença ao longo desse mais de um ano de pandemia, né? A gente já conhece um pouquinho melhor como o vírus é transmitido, as características dele, né? Entende melhor como ele causa a doença. E a gente já encontrou algumas maneiras de minimizar o sofrimento, de minimizar os danos que a doença ela causou para os pacientes, né? A gente já conseguiu identificar algumas medicações umas novas tecnologias também, né, cuidados e boas práticas nas unidades de terapia intensiva. Mas, principalmente, que eu acho que o grande feito, assim, dessa pandemia foi a descoberta de uma vacina para a Covid-19. Cientistas, assim, do mundo inteiro, eles se uniram, conseguiram desenvolver num tempo recorde múltiplas vacinas, né? Não foi só uma, são múltiplas vacinas para o coronavírus. Isso a gente pode dizer, assim, que é um feito sem precedente, né? Nunca antes na humanidade a gente conseguiu, em tão pouco tempo, né, em questão de meses, descobrir uma doença e criar uma vacina para ela, né? Isso né? A gente sabe que a vacina, ela não confere 100% de imunidade. Depois a nossa colega Paula, ela vai falar com muito mais propriedade sobre as vacinas, mas para nós, profissionais da saúde, ela traz um alento, porque ela ameniza a nossa ansiedade, né? E isso, para a gente, assim, foi muito importante, né? No momento em que a gente pôde receber a primeira dose da vacina, assim, a gente conseguiu trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas o que eu queria dizer, assim, também é que, mesmo com a vacinação em andamento, enquanto ocorrerem casos de Covid entrando nos nossos hospitais, as medidas de proteção que até agora a gente lutou, que a gente trabalhou, elas vão ter que ser mantidas, né? Principalmente, assim, o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento. E, enfim, assim, refletindo um pouquinho sobre essas perspectivas para o futuro, eu penso que a gente poderia ampliar um pouquinho mais o nosso olhar para além da doença. Acho que a gente podia, assim, talvez elencar 3 grandes perspectivas para o futuro.
Uma delas é a gente falar do reconhecimento aos profissionais da saúde. Esse novo potencial que eles conquistaram durante a pandemia, né? Mesmo com medo, né? Os profissionais, eles mantiveram o seu propósito e encararam o desafio, assim, de uma forma surpreendente. Isso tem que continuar, tem que ficar, né? Acho que outra perspectiva para o futuro é a gente repensar a qualidade da formação dos nossos profissionais. Eu penso que a formação EAD, ela veio para ficar, ela vai se consolidar muito mais, né? Mas que a gente não pode desvincular da prática, né? A gente tem que alinhar, a importância de a gente alinhar a teoria à prática, né? Também dá para falar aqui, assim, do fortalecimento da interdisciplinaridade que houve nessa pandemia. Foi muito importante isso, onde todas as categorias profissionais se uniram, né, cientistas, médicos, farmacêuticos, a enfermagem toda, a fisioterapia, enfim, todas as categorias profissionais, elas somaram esforços, somaram saberes, né, na luta contra o Covid e na segurança do paciente. E acho que uma outra perspectiva que a gente pode levantar também é pensar, assim, num nível maior, a nível de população mundial, assim, que a gente precisa manter, assim, essa questão, essa mudança de hábito e cultural da população. Isso vai ter que permanecer ao longo do tempo, né? No sentido, assim, de manter o uso da máscara, as boas práticas de higiene, a higienização das mãos, principalmente, né? Que são recomendações tão trabalhadas, assim, tão defendidas pelos controles de infecção. Isso essa cultura, assim, é muito importante, né? E a gente pode provar, mais uma vez, que a saúde, ela está diretamente associada à educação. Então, olá, eu sou a Carolina, aqui do Hospital Estrela. Também gostaria de agradecer o convite por estar participando com os demais colaboradores desse momento que é tão importante. Complementando, então, as colocações importantes e bem relevantes que a Ellen colocou aí, né? Vou continuar falando um pouquinho de algumas perspectivas em relação ao Covid. Como ela bem colocou, né, a questão das vacinas, acho que é o ponto mais evolutivo que a gente teve até o momento, né, que dá uma perspectiva de que, não de finalização disso, né, mas de que a gente está encaminhando para condutas, para melhorar os nossos processos e daqui um pouquinho, então, a gente tentar voltar ao novo normal, né, porque o normal de antes não vai ser o normal de agora. Então, uma das coisas foi que várias pessoas, né, começaram a fazer reflexões, inclusive os próprios profissionais de saúde, né, sobre o que era importante na vida, né, então as pessoas começaram a repensar várias coisas, porque a gente começou a não ter mais o direito de ir e vir, teve que ficar em isolamento, então foi uma mudança de conduta e de posturas para todo mundo, né, e mundialmente falando, então não foram poucas pessoas que foram afetadas por essa pandemia, foram várias pessoas, né, então se repensou várias coisas, vários pontos aí que a Ellen colocou de perspectiva, né, enfim, a importância do trabalho dos profissionais de saúde, sim, que a Ellen colocou muito bem, né, mas também penso que todos os profissionais envolvidos das instituições hospitalares, porque a gente não teria êxito nas ações de controle da pandemia dentro das nossas instituições se cada um não fizesse a sua parte, né? A importância dos suprimentos nos auxiliando na questão dos EPIs, né? A parte da medicina do trabalho, na parte ocupacional com os nossos profissionais. O porteiro de lá na frente entendeu a importância da função dele dentro de tudo isso, né? Das restrições de visita, de tudo. Então, são coisas que vieram para ficar, e tem muitas coisas que ajudaram também a gente nesse processo, e a importância de todos esses profissionais dentro das suas instituições, e eles foram fundamentais nisso. Então, acho que muda a cultura, né, de cada um entendeu a importância disso, de a gente seguir rotinas, normas, o porquê que elas são importantes. Em relação ao progresso em si da pandemia,
vai depender muito da questão de a gente gerar ou não imunidade, né? Que até a gente não sabe muito ao certo quanto tempo dura a vacina, quem teve a doença, quanto tempo fica imune. Existem vários estudos falando várias coisas, então isso é uma coisa que a gente vai aprender ainda muito no decorrer do tempo. A gente acredita ainda, né, pelo que se percebe, que a gente vai ter alguns picos, assim como a gente teve outras epidemias, que foi a gripe espanhola lá em 1918, né, muito tempo atrás, mais recentemente a gripe da influenza, da H1N1, então a gente vê que a gente tem períodos maiores e menores, e a tendência é que esses picos continuem tendo, pelo menos até a ciência nos auxiliar, né? Acho que um grande avanço aí, o que vai dar uma perspectiva de melhora, é justamente essa parte da ciência. Ela vai vir para mostrar sua importância, mostrar o quanto a gente precisa dela, a gente precisa de mais pesquisadores, enfim, do quanto a gente precisa investir nisso, né? Porque a gente viu que, como a Erin colocou, em tão pouco tempo a gente desenvolveu uma vacina, então isso foi graças a essas pessoas que estão voltadas para isso. Então, a nossa esperança depende disso, né? De desenvolver tratamentos e vacinas. A gente já sabe também que o Butantan, né, que é o mesmo que desenvolveu a vacina aqui no Brasil, desenvolveu não, né, mas que disponibiliza aqui para a gente, já tem um tratamento que é com plasma, então também é um tratamento promissor, não existe nada comprovado ainda, ou em prática de que, realmente é isso que funciona ou não, mas já existem vários estudos promissores nesse sentido, né, então aí é uma perspectiva de que em breve talvez a gente tenha algum tratamento que a gente saiba que seja bem eficaz para a gente tratar o Covid. Sobre os aprendizados, então, com certeza deixa marcas econômico-sociais, né, isso vai ter um impacto que a gente não consegue talvez mensurar neste momento, mas que a médio e longo prazo a gente vai ter que, e até a curto prazo algumas coisas, né, repensar em formas como a gente fazia algumas coisas. Venho também falar um pouquinho sobre a internet, né, os meios de comunicação, o quanto eles nos ajudam, mas também o quanto eles acabam por interferir às vezes negativamente, na gente conseguir implementar ações que realmente tenham êxito, porque as pessoas se popularizam muito o compartilhamento de opiniões, né, e não de fatos alinhado à fidedignidade, e muitas vezes isso comprometeu o bom andamento da gente ter êxito nas ações de saúde que realmente são eficazes, porque as pessoas, realmente, eu tenho uma opinião, eu defendo ela, e às vezes, de tanto tu falar uma opinião, ela se torna uma verdade absoluta. Então, ao mesmo tempo que a internet, ela veio para nos facilitar, ela também veio para a gente aprender que ela é uma ferramenta que a gente pode, tem que usar para o bem, né, para propagar o que a gente realmente precisa, enfim. No âmbito da rede, então, de saúde, da rede de saúde dividida na Previdência, logo no início a gente teve como se mudavam muitos protocolos, né, cada hora surgia alguma coisa divergente, sentiu a necessidade dos controles de infecção da rede criarem um grupo, né, onde a gente começou a discutir assuntos para alinhar protocolos, para discutir condutas a fim de dar segurança para as ações que a gente gostaria de implementar. Então, foi fundamental a criação desse grupo, de a gente trocar ideias, trocar informações, e a gente ter mais certeza e dar mais segurança para as ações que a gente implementou, cada um com a realidade dos nossos locais. Alguns questionamentos que ficam, né, que eu acho que é uma das perguntas que as pessoas mais se fazem, até quando a gente vai usar máscara? Eu acho que isso é uma pergunta que, por enquanto, não tem resposta. Por enquanto, talvez vai se tornar um utensílio, né, que a gente vai utilizar por um longo período aí, quem sabe por anos ainda, a gente não tem certeza disso. Mas acho que esse é um dos grandes questionamentos, além de todas as
outras perspectivas ali que a Ellen já colocou. Então, mais a título de... vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Com alguns indicadores aqui do controle de infecção, tá? Que todos os hospitais da rede fizeram, né? Mas em relação aos nossos atendimentos, para a gente ter uma noção do quanto a gente anda e onde que a gente está, né? Por exemplo, de março a dezembro do ano passado, a gente teve 345 internações de pacientes COVID entre suspeitas e confirmados. E de janeiro a março desse ano, a gente teve 209 pacientes internados. Isso contabilizando unidade de internação e UTI. Se a gente somar isso, dá um ano, né? Janeiro a março, que ano passado, em março, a gente ainda tinha pouquinhos pacientes, né? Então, se a gente somar isso, dá uma quantidade bem importante de números, mas só em 2021, quantos a gente já teve comparado com o ano passado, né? Média de internação, de idade, sexo, essas coisas, a gente não teve uma alteração significativa. Também tem a questão dos óbitos, né? Então, que 34 óbitos no ano passado, e neste ano a gente já tem 65 em 3 meses e meio, dá para dizer, né? Porque até o 14 de abril, o que a gente percebeu nessa mudança, né? De ter muitos mais óbitos, foi a gente tem muitos pacientes em cuidados paliativos, né? Pacientes de uma idade já mais avançada, que as famílias optaram por tratamentos paliativos. Então, a gente teve muito mais isso do que ano passado. E trazendo para esse 2021, a gente teve em janeiro e fevereiro ali uma média, né, que vinha condizendo com o ano passado. Em março, realmente mostra o pico, que é o que a gente observou nesse ano inteiro. E agora, já abril, a gente já tendo uma redução bem significativa do número de casos, é o que a gente vem percebendo, uma calma, né, nos nossos atendimentos. E aqui o número novos de casos por dia, tá? De 2021. A gente ali, metade de fevereiro, já começou a notar que já tinha um pouquinho de aumento do número de casos. E que agora eles também vêm caindo, contribuindo para que a gente tenha um período aí um pouquinho de mais calmaria. Certo? Então, agora eu vou passar a palavra para a Paula, que vai dar sequência ao nosso dia hoje. Tá. Oi, pessoal. Então, eu sou a Paula, farmacêutica do Hospital São José. Assim como os colegas falaram, eu, como farmacêutica, também vejo que a principal perspectiva do futuro, então, são as vacinas, né? Até o momento, a gente não tem nenhum tratamento farmacológico que se mostrou efetivo, né? Que tem tratamento que foi efetivo, né? Então, a nossa principal arma hoje para controlar a disseminação do vírus é através das vacinas. O principal objetivo dos vírus é se propagar, né? Ele quer se proliferar. Então, para isso, ele precisa de células de seres vivos, seres humanos, animais. Então, eles invadem o nosso organismo para utilizar as nossas células para isso. Enquanto eles encontrarem pela frente seres humanos que não têm nenhum tipo de proteção para impedir essa proliferação, eles vão se proliferar. Então, nesse sentido, as vacinas, elas vêm para nos ajudar a essa produção de anticorpos ocorrer de uma forma mais rápida, para a gente conseguir acelerar esse processo. Porque quando a gente entra em contato com o vírus, então a gente produz anticorpos, para que num próximo contato com esses vírus, o nosso organismo consiga combatê-lo e evitar essa proliferação e a geração da doença. Então, com as vacinas, a gente consegue expor o organismo ao vírus de uma forma que ele não cause nenhum tipo de doença, que ele não consiga se proliferar, mas que o nosso organismo consiga reconhecer esse invasor e criar esses anticorpos, então, para combater esse micro-organismo. Hoje, no Brasil, a gente tem 2 vacinas que estão sendo utilizadas, né, que é a Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, ou AstraZeneca, que vem sendo produzida pela Fiocruz. Essas vacinas, elas têm 2 plataformas diferentes.
A Coronavac, ela é o vírus na sua totalidade, né, de uma forma inativada, ou seja, de uma forma morta, uma forma que o vírus ele não consiga se propagar e gerar uma doença. Enquanto que a vacina de Oxford, ela é uma outra plataforma, que a gente chama de vetor viral. Ela pega um outro vírus, que no caso é o adenovírus de chimpanzé, um vírus que causa gripe, é o vírus também numa forma atenuada, que não consegue se propagar e causar a gripe. E esse vírus, ele carrega uma parte do genoma do coronavírus. Esse genoma é a informação de uma proteína, que é a proteína spike, que é a proteína que está na superfície do vírus, que é como o nosso organismo reconhece esse vírus e, a partir disso, então, leva toda a cascata de formação dos anticorpos neutralizantes. A gente tem duas outras vacinas que devem entrar no Brasil nas próximas semanas ou nos próximos meses. Uma delas é a vacina da Janssen, que é um braço da Johnson & Johnson. Ela é uma vacina que segue essa mesma plataforma da de Oxford. Ela também usa um adenovírus, só que é um adenovírus humano. E ela tem como grande vantagem de ser uma vacina de dose única. E a gente tem a vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, que já é uma outra plataforma de vacina, uma plataforma de vacina que utiliza RNA, mensageiro, enquanto que as outras vacinas utilizam DNA. Ela tem uma certa desvantagem em função do armazenamento, porque o RNA ele é um pouco mais sensível que o DNA, então ela precisa de temperaturas bem extremas para armazenamento. Então, talvez locais onde a gente tenha temperaturas mais elevadas, a gente tenha alguma certa dificuldade no armazenamento. Mas todas essas vacinas, para a gente estar usando elas passaram por diversos estudos pré-clínicos, estudos clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, para demonstrar eficácia e segurança. Então, todas essas vacinas, elas mostraram uma eficácia que variou de 50% a 95% em relação à doença na sua forma grave, moderada a grave. Então, nenhuma delas foi capaz de evitar 100% que a gente pegue a doença. Bom, então tu está me dizendo que se eu fizer as 2 doses da vacina, eu ainda posso pegar coronavírus? Sim, eu ainda posso pegar coronavírus. Aí a importância da gente continuar usando máscara, continuar evitando as aglomerações e continuar, então, com a higiene de mãos. No entanto, é praticamente improvável que a gente vá desenvolver uma doença grave que necessite de hospitalização. Então, elas têm essa eficácia comprovada. Outra pergunta que surge, assim, que eu vejo bastante que aparece, é se uma vacina é melhor que a outra. Porque a gente vê essas variações nas porcentagens de eficácia. Uma é 50%, outra é 75%, outra é 80%, 95%. Mas, assim, essa é uma pergunta difícil de responder, porque quando a gente faz estudos para comprovar a eficácia, a gente tem desenhos experimentais, a gente tem sensibilidade de estudo. E esses estudos, eles não são idênticos. A gente tem desenhos diferentes, a gente tem sensibilidades diferentes. Um pegou alguns sintomas para indicar doença, outro pegou outros sintomas. Então, a gente não tem como fazer essa comparação e dizer que uma é melhor que a outra. Então, é importante que a gente faça a vacina que estiver disponível para nós no momento, porque só é com elas que a gente vai conseguir evitar essa proliferação do vírus. O que a gente pode encontrar de diferença entre elas é em relação a efeitos adversos, mas que também vai depender muito da reação do organismo das próprias pessoas, né? Mas essas vacinas, elas ainda estão em constante farmacovigilância, né? Porque é só quando a gente expande para uma grande população que a gente consegue, talvez, identificar algum efeito colateral que não foi possível identificar antes, quando a gente testou em uma população menor. Mas isso é bem improvável que aconteça. Mas aqui eu acho que é importante ressaltar também que se alguém apresentar algum sintoma dentro de 45 dias após o uso da vacina, que não seja aqueles esperados, como febre, dor no corpo, dor no braço, dor de cabeça, que faça essa notificação aos órgãos sanitários, porque a gente faz parte dessa farmacovigilância de todas as vacinas. E, assim, o que eu penso para o futuro, né, assim, de perspectivas em relação a essas vacinas? A gente ainda tem algumas questões que estão incertas, né, como já foi falado, que é em relação ao quanto tempo essa imunidade vai durar, né, das vacinas. Provavelmente a gente tem que fazer anualmente, né, essa administração, como acontece com a vacina da gripe.
A gente também não sabe como é que as vacinas vão se comportar frente a mutações que o vírus ainda pode sofrer. A gente já viu que algumas mutações aconteceram e que as vacinas, elas continuaram com comprovada eficácia, mas a gente sabe que outras mutações ainda podem aparecer, a gente não sabe como elas vão se comportar. E a gente também ainda não sabe como é que o vírus vai se comportar e em relação a gente estar trabalhando ao mesmo tempo com vacinas de diferentes plataformas, porque essa não é uma realidade nossa hoje. A gente normalmente tem vacinas com uma plataforma só sendo utilizada, né, ao mesmo tempo, na mesma região. Então, hoje a gente vai ter várias plataformas de vacina, seja de vetor viral, seja de RNA, seja de vírus inativado. A gente tem um questionamento aí da Sputnik, que é um vetor viral, mas replicante, que ele consegue se replicar no nosso organismo. Então, a gente não sabe o comportamento do vírus frente a essas diferentes plataformas. Mas o fato da gente ter diversos tipos de vacinas, né, nos ajuda, de uma certa forma, porque estima-se que até o fim do ano a gente tenha doses suficientes para vacinar a população mundial. No entanto, vai depender muito de políticas públicas, né, porque cada governo precisa fazer a compra dessas vacinas. Então, países mais ricos talvez vão conseguir comprar uma quantidade maior, vão conseguir vacinar a sua população mais rápido, enquanto países mais pobres talvez tenham uma dificuldade na compra dessas vacinas e levem um tempo maior. Mas importante é que até que toda a população tenha sido vacinada, que a gente tenha essa vacinação em rebanho, né, e em grande massa, a gente precisa continuar com as medidas protetivas. E outro legado, assim, que eu espero muito que continue, que perpetue, como o pessoal falou, é a valorização da ciência, né? A gente viu nesse tempo que a ciência tem um papel super importante, se não fosse ela, a gente não estaria onde a gente está nesse momento, né, talvez a gente estaria em um momento bem pior. Então, eu espero que ela tenha sua importância reconhecida e que isso se perpetue e fique, assim, entre nós. Bom, eu passo a palavra, então, para a doutora Manuela, nossa infectologista. Eu sou a doutora Manuela, sou médica infectologista do Hospital São José e do Hospital Santa Isabel. Vou falar um pouco sobre as mutações e sobre as perspectivas em relação a essas mutações e as vacinas no futuro. Então, a gente tem 4 principais mutações, a do Reino Unido, da África do Sul, e no Brasil temos 2 principais, a P1 e a P2, né? E a P2 foi a primeira que surgiu, apesar do número P2, né? Foi a primeira que surgiu no final do ano passado. Na verdade, mais na metade do ano passado, apesar da gente ter demorado um pouquinho para descobrir essa mutação. E a P1 surgiu logo após, mais para o final do ano, em Manaus, né? A gente sabe que pela sua maior agressividade, ela já teve uma disseminação maior no país. Essa mutação, então, ela aumenta uma afinidade pelos nossos receptores e também ela tem uma capacidade de fugir dos nossos anticorpos, né? Então, ficou bem... uma coisa que sobressaiu foi a dúvida se realmente as vacinas iriam funcionar contra essa mutação por ela ser tão agressiva, né? Recentemente, alguns estudos já vêm salientando que a Coronavac, uma vacina que é mais utilizada no nosso país, ela realmente diminui um pouco a sua eficácia, né, no combate de casos mais graves, mas que ela ainda assim teria um efeito protetor, ainda valeria a pena a gente persistir realizando essa vacina. A outra vacina de Oxford, que a gente também utiliza bastante aqui no país, também teria uma eficácia contra essas variantes comuns no Brasil, a P1 e a P2, mas a gente sabe que ela não tem uma eficácia tão substancial contra a variante da África do Sul. Então, se a gente começar a ter uma emergência dessa variante da África do Sul aqui no país, a vacina de Oxford não seria mais tão valiosa, né? Então, tem muitas dúvidas ainda sobre esse assunto. A gente sabe que a tendência é que novas variantes surjam. O vírus, assim como a Paula já citou, o vírus, ele quer sobreviver, né? Então, como que ele pode sobreviver?
criando mecanismos de mutação para escapar da nossa imunidade, né? Para seguir se multiplicando, seguir sobrevivendo. Então, é bem possível, bem provável que novas mutações surjam no futuro. A gente sabe, assim como da influenza, né, o vírus da gripe, como ele tem essa capacidade de mutar, né? Ao longo de todos os anos, a gente já viu que temos que fazer vacina anualmente, devido à facilidade que o vírus tem de mutar. Se a gente fizer sempre a mesma vacina todo ano, a eficácia dessa vacina vai ser perdida de forma bem importante. Acredito que as nossas vacinas atualmente não vão ser eficazes por muito tempo, né? Isso ainda é uma dúvida que tem que ser esclarecida. Talvez talvez seja necessário fazer doses de repique no futuro, talvez produzir novas vacinas, né, contra novas variantes que ainda vão surgir. Mas o que a gente tem agora, assim como a Paula falou, as nossas vacinas, elas não combatem 100% das novas infecções. O mais importante é que elas evitem infecções graves, né, que reduzam internações dos pacientes, reduzam mortalidade, né, isso é o mais importante. Por isso que a gente deve seguir com as outras medidas, né, de uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social. A vacina por si só não vai ser suficiente. Mas, ressaltando, por exemplo, o Israel, que foi um país que fez uma vacinação em massa, muito abrangente, cerca de 90% da população está vacinada. Eles, agora, recentemente, começaram a abolir o uso de máscaras em ambiente aberto, né? Será que realmente isso vai ser produtivo? Será que um dia no futuro a gente vai conseguir voltar a ficar sem a máscara? A gente ainda não sabe. Agora a gente vai conseguir observar os dados de Israel, né, como que vai se comportar com essa vacinação em massa, sem uso de máscara, e talvez, se isso for positivo, no futuro, quem sabe, a gente possa voltar ao nosso antigo normal. Acredito que a gente ainda está bem longe, né? A gente precisa de muitos estudos, precisamos observar muito como que vai ser o efeito dessas vacinas, né, contra as variantes. Os dados ainda são muito recentes, então precisamos seguir nos cuidando, né, sem relaxar nos cuidados de uso de máscara, de higiene de mãos e de distanciamento social. Então, acho que é isso. Então, eu vou chamar agora a Adriane para seguir a apresentação. Bom dia, eu sou a Adriane, sou enfermeira do trabalho aqui do Hospital Divina Providência, e a pandemia, então, ela veio para reforçar para nós as questões de saúde e segurança, né, do trabalhador dentro do ambiente de trabalho, questões que já eram pontuadas, né, e trabalhadas anteriormente, né, da pandemia. E o que a gente pode observar durante a pandemia, nesse 1 ano e pouquinho que a gente está vivenciando a pandemia? Uma redução significativa nos acidentes com respingo de material biológico. O porquê disso, então? Por causa das medidas de proteção, uso da máscara, óculos de proteção e também do face shield. Então, por um bom período de tempo, a gente conseguiu ficar zerado nesse índice de acidente e que também foi muito produtivo. Então, a gente vê que isso é muito eficiente, né, para a segurança do trabalhador na sua atividade. A gente teve, sim, depois, um determinado período, alguns registros, aí a gente observa que ocorre uma quebra, né, do uso, uma não adesão, né, aos EPIs, e que são extremamente necessários. A gente também, na pandemia, a gente observa também, além da questão ocupacional,
a gente tem que se preocupar com as questões de promoção da saúde, porque a gente percebeu, com a questão do Covid, né, um agravamento quando se tem uma doença crônica não transmissível, seja hipertensão, diabetes, a questão da obesidade também é um fator que acaba agravando, né, trazendo complicações quando a gente está com Covid. Por exemplo, eu posso trazer dados aqui da minha dissertação de mestrado, que o objetivo era implementar um programa de promoção da saúde para os trabalhadores. O que eu identifiquei como um fator, assim, bastante preocupante? 62,2% dos nossos colaboradores encontravam-se acima do peso. Então, é um fator preocupante, porque ele pode, né, contribuir para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis. Outro fator, né, importante, né, é que a gente sempre aborda isso nos exames ocupacionais, então a gente tenta trabalhar individualmente com o nosso colaborador, orientando durante os exames a importância, né, desse cuidado com a sua saúde. E também na instituição, a instituição ela tem essa preocupação e a gente tem disponível para os colaboradores desde 2012 o programa Qualidade de Vida do Cuidador. Então, ele oferece as práticas integrativas e complementares, né, que durante a pandemia a gente teve incorporado a questão do atendimento também do psiquiatra e dos psicólogos, né, porque a questão da saúde mental, né, foi bem exacerbada nesse momento, então vieram a contribuir nesses atendimentos, né, para atendimento dos nossos colaboradores. E também uma questão de prevenção foi a vacinação, que, como foi comentado pelas colegas, foi um momento muito marcante e emocionante, né, para cada profissional, porque foi a esperança de dias melhores. Então, foi muito gratificante estar à frente desse processo aqui na instituição, que a gente pôde acompanhar um momento de alegria. Acompanhamos também no momento que a gente tinha que dar um resultado positivo, que daí não era tão fácil, né? Mas a vacinação foi um momento marcante e que a gente via em cada colaborador vacinado a esperança, né? E a emoção de estar realizando a vacina por dias melhores. Acho que isso esse ano foi um marco, né? Que a gente vai ficar na nossa história. E acho que a gente, sim, como profissional da saúde, a gente foi privilegiado por ter acesso à vacinação, né, antes que outras pessoas, né, da sociedade. Sempre lembrar como foi abordado, a vacina, ela é uma das medidas, né, de prevenção. A gente tem que continuar com todas as outras medidas. A gente não pode esquecer que, eu fiz a segunda dose, então eu posso dar uma relaxadinha, eu estou mais tranquilo. Não, a gente tem que continuar, né, sempre com todas as medidas, porque nós podemos estar com um pouco de imunidade, mas a gente tem que lembrar que a nossa família não está imunizada, a gente tem que pensar no outro, e a pandemia, ela trouxe a questão que a gente tem que pensar não só no eu, né, a gente tem que pensar como um todo, né, para a prevenção. E outro ponto importante da vacinação é que ela traz desafios também para nós. A gente observou uma certa dificuldade em relação à segunda dose. A primeira dose foi muito fácil, todos queriam tomar, né? A gente seguiu o cronograma ali do Ministério, que tinha uma ordem, né, de prioridade mesmo dentro da instituição, né? Na segunda dose, o que a gente observou? A adesão não é tão boa quanto na primeira. Mesmo às vezes a gente convocando esse profissional para tomar vacina, ele não comparece na primeira vez. A gente tem que chamar uma vez, 2, 3, mais vezes. Então, esse é um fator que a gente ainda tem como desafio, né?
de sensibilizar da importância, né, de fazer as 2 doses e ainda continuar com todas as medidas de prevenção. Aproveito também para enfatizar, então, sempre, a gente tem a vacinação e a gente tem que ter o cuidado com a nossa saúde. Então, a pandemia serviu para a gente observar que a gente tem que ter uma outra atividade, ou seja, ou atividade física, ou um cuidado a mais com a alimentação, um cuidado com a nossa saúde mental, né, porque a pandemia acabou agravando na sociedade como um todo, e nós também, como profissionais, né, acabamos sendo afetados, e muitas vezes a gente acaba focando somente em informações negativas, né, e o que acaba muitas vezes agravando o problema. A gente sempre tem que olhar o lado positivo, o que tem de bom naquele momento que a gente está vivenciando. É um momento triste, eu perdi um paciente, é triste, mas a gente tem que ver que bom que a gente pôde estar atuando ali no cuidado desse paciente. Como é que seria se eu não tivesse ali presente naquele momento, naquele cuidado? Poderia ser pior. Então, a gente pôde estar presente, pôde estar atendendo naquele momento a necessidade daquele paciente. Então, isso também é um ponto importante que a gente tem que se orgulhar como profissional. Então, a gente sempre tem que ver das situações que a gente está vivenciando no momento, o que tem de bom? O que a gente pode fazer, né, para aquele momento não seja tão doloroso, né? Então, a gente sempre tem que avaliar o que a gente contribuiu para que aquele momento seja melhor. Então, apesar da gente estar nesse 1 ano, né, de pandemia, sempre é tempo para a gente olhar para nós mesmos e vermos o que a gente precisa fazer por nós. Porque o profissional da saúde, ele sempre acaba cuidando do outro e, às vezes, ele esquece dele mesmo. Ou um profissional tem 2 empregos, acaba saindo de um, indo para o outro, né? E em casa tem a família, e às vezes não tem nenhum tempinho para ele. Então, é importante a gente ter um tempo para nós mesmos, seja para praticar uma atividade física, seja para fazer algo que goste, ouvir uma música, uma meditação, alguém que gosta de cozinhar. A gente tem que ter os nossos momentos, né, de cuidar da nossa espiritualidade também, né, não só do corpo físico, né, a gente precisa estar bem em todas as dimensões, né, do nosso ser, né, e também, e a gente tem que estar atento a quais são os nossos sentimentos no momento, né, então a gente sempre tem que ter essa válvula de escape para nos auxiliar, né, nesses momentos de enfrentamento. Então, também a gente... se a gente não conseguir sozinho, a gente tem que também ter alguém que a gente possa contar para ter esses momentos de desabafo, nem que seja um amigo para poder fazer uma ligação, porque muitas vezes a gente não consegue dividir com a nossa família determinadas situações que a gente está vivenciando, né, durante o trabalho, ou seja, também através dos serviços, né, que são ofertados pela instituição. Então, a instituição também está preocupada com isso e oferece serviços, né, que o profissional pode usufruir. Também aqui na instituição iniciou um grupo de oração, que acho muito válido nesse momento, né, para reforçar a questão da fé, né, dos nossos profissionais e da nossa espiritualidade. Acho que isso é bem marcante. Então, acho que isso é muito relevante, né, esse cuidado com a nossa saúde, esse momento para a gente refletir o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa cuidar, que cada um precisa cuidar em si. Porque a gente precisa estar bem, saudável, né, para poder prestar um atendimento, né, qualificado e humanizado também para o nosso paciente. Aproveito também para reforçar as questões de necessidade, né, de cumprimento, né, da NR32, que são extremamente eficazes, né, para a saúde e a segurança dos profissionais dentro da instituição. Ela é uma norma, né, que não foi elaborada por cada instituição, ela é elaborada pelo Ministério do Trabalho, né,
e ela tem como objetivo a segurança e a saúde dos profissionais. Então, a gente percebe que, às vezes, simples cuidado, como a questão do uso de adornos, que é proibido pela norma, a gente manter questões básicas de higiene, higienização das mãos, eles, às vezes, não são totalmente cumpridos, a gente tem um cabelo preso, tudo isso a gente observou agora com a questão da pandemia, do coronavírus, um risco para esse profissional. Então, esses cuidados básicos, eles são extremamente necessários, né, para a nossa saúde, né, a nossa segurança dentro da nossa atividade de trabalho. E a gente sempre tem que lembrar, como profissional, que as nossas atitudes, às vezes, se elas não forem adequadas, elas podem impactar na segurança da outra pessoa, ou do colega, ou até mesmo daqui a pouco, se a gente não tem um cuidado, no uso adequado da máscara, no distanciamento, a gente também pode levar para casa, né, e transmitir o vírus para alguém da nossa família. Então, a gente também tem o papel de protagonista no cuidado, né, a gente tem que sempre lembrar que se a gente seguir todas as normas, a gente vai estar também protegendo os nossos colegas e a nossa família neste momento que a gente está vivendo. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa semana de enfermagem. Muito obrigada pelo convite. Queremos agradecer e parabenizar pela apresentação que as colegas fizeram, uma linda apresentação, que brilhantemente defenderam esse tema, né, que é perspectivas para o futuro. A Ellen iniciou falando da história, trazendo a nossa precursora Florence, quanto que o que ela trabalhava é atual e necessário, né, os ensinamentos dela se mantêm super importantes, né. A Carolina nos mostrou com os números que sim, que a gente viveu uma história única, né, que talvez nem que a gente, na nossa maior fantasia, a gente não imaginasse que fosse viver uma história como essa pandemia, né, e eu sempre trouxe para os profissionais lá no começo que a angústia maior era como a gente vai se posicionar diante dessa pandemia, e pensar que se a gente foi escolhido para viver essa história, então a gente tem que fazer de um jeito que seja realmente como aprendizado, né? E que esses desafios nos formam, nos constituem profissionalmente e nos fazem diferente, né? A Paula trouxe a defesa da ciência e da vacina, que a gente realmente, a gente antes da vacina e depois da vacina, o que era a relação do profissional e a postura, a expressão, porque a esperança estava nos olhos de cada um, né? Então, quando a gente viveu, que nem a colega Adriana falou, a gente viveu o momento da vacina com muita emoção, né? A gente vacinou os profissionais e as pessoas com lágrimas nos olhos de alegria e de esperança, né? A doutora Manuela nos trouxe das variantes, das preocupações que a gente tem que observar ainda, e a Adriane trouxe também da questão de cuidar do outro, do cuidado com a nossa força de trabalho, que esse movimento que foi feito pela rede também, que tem que ser um movimento que venha para ficar e que a gente entenda que realmente a importância de cuidar de mim e a importância de cuidar do outro, né, que a pandemia nos mostrou que sim, que a gente tem que olhar muito para o outro, né, que se eu cuido de mim, o meu cuidado reflete no cuidado do outro, e o cuidado do outro vai refletir em benefício para mim também, né, então a pandemia nos ensinou isso. E realmente, como a gente falou, os profissionais de saúde ocuparam um lugar diferente, né, a gente foi protagonista, mas a gente se permitiu ser desafiados, né? A gente mergulhou, estudou, foi buscar e aprendeu muita coisa que a gente não sabia, que nem a Carolina disse, o serviço o controle de infecção começou a trabalhar junto, pensar junto, em rede, construir, buscar respostas juntas, né? Nunca a rede foi
tão importante e tão representativa e significativa para nós, né? Porque realmente muitos serviços aconteceram nesse momento, né? Nesse momento da pandemia. E que a gente realmente confirmou que o trabalho em rede, que o trabalho em equipe, que o trabalho em conjunto gera essa força indestrutível, né? Que nos deixa mais forte e nos dá mais respaldo para a gente seguir o nosso lugar de profissionais de saúde, né, e de fazer a diferença nesse cenário todo, né. E que bom que a gente tem uma rede, que bom que a gente tem profissionais que nem vocês, que hoje estavam aqui nesse evento, e que nem todos os nossos colegas que hoje a gente está representando, né, e também dizer que parabéns a todos pela Semana da Enfermagem, pelo Dia do Enfermeiro, por ser profissional de saúde, e que realmente são escolhas que nos fazem, hoje, ser protagonistas da saúde, ou profissional de saúde, realmente diz para nós que o valor maior que se tem é o valor da vida. E é isso que realmente importa, né? A forma que se olha para a vida, a forma que se acolhe, a forma que se coloca no mundo. E essa pandemia veio para dizer isso, que sim, o que realmente importa é a vida, né? E a gente defendeu essa vida. E a gente não, os profissionais de saúde da Rede Saúde Divina Providência, a gente não estava buscando uma luz no fim do túnel, porque a gente representou a luz nesse túnel. Então, que bom que a gente ocupou esse lugar, que a gente pôde fazer esse lugar de estar cuidando, de estar acolhendo as famílias, né? Porque também se exercitou muito essa relação com as famílias dos nossos pacientes que não conseguiam ficar próximos dos seus familiares adoecidos, e a gente teve que fazer essa ponte, que também foi um exercício para nós, né? Mas realmente a gente foi luz nesse túnel, e que bom que a gente conseguiu fazer isso desse jeito tão grandioso, e que a gente agradece a todos que contribuíram para que esse trabalho se efetivasse com tanto êxito, com tantos méritos, né? Gurias, muito bom esse encontro, vocês brilharam, vocês defenderam os temas assim, com muita propriedade. E sim, esse novo formato de Semana da Enfermagem, é um formato que desafia, né? E realmente acho que desafio foi a palavra desses últimos anos, né? Então, e a gente está aqui para encarar esses desafios, né? Muito obrigada e parabéns mais uma vez a todos e a todos os profissionais da rede, e obrigada pela participação. Eu vou passar a palavra para a Neura. Isso, então eu faço aqui o complemento das palavras da Rose. Foi uma alegria imensa estar com vocês. Eu acho que as meninas realmente brilharam com o compartilhamento das informações que elas passaram para todos de maneira clara e objetiva. As perspectivas são muitas, né? Muitas delas incertas ainda, mas que a gente espera de um futuro com muita esperança. E eu acho que é isso aí, o cuidado, o autocuidado. Eu acho que a Adriane colocou muito, assim, que vem ao encontro do propósito da rede, que é o cuidado amoroso à vida. Eu acho que faz muito sentido a gente lembrar isso, que eu acho que esse grande propósito, todos os profissionais de saúde estão ao cuidado do próximo, mas que a gente também não esqueça de fazer o cuidado próprio também, para poder passar isso de uma maneira mais tranquila, enfim, com o objetivo certo mesmo, que é o cuidado amoroso. Eu parabenizo a todos os envolvidos, ao CEP, que não mediu esforços, né, para que as informações chegassem ao alcance de todos os profissionais da rede. Essa nova modalidade de Semana da Enfermagem, eu lembro uma época onde que a gente se deslocava aí aos 5 hospitais para participar da semana, das palestras. A gente fez muito isso, e agora nessa modalidade nova, que é a internet, que é as videoconferências, eu acho que esse novo normal veio para ficar. E parabéns a todos e muito obrigada. Gratidão.